com excelência, a servir a Deus com a maturidade e o coração aberto. Nesta manhã, nós vamos receber o nosso pastor, aquele a quem Deus colocou uma visão, uma missão e um propósito. Tirou de trás das malhadas para ser um líder, não de uma nação, não de várias nações, mas de um celeiro de bênçãos, aonde vão sair pastores, pregadores, líderes, músicos, aonde lugares serão alcançados que nunca ouviram ou não presenciaram ao servir desse Deus maravilhoso. Com as suas palmas, vamos receber o nosso pastor Mauro Gustavo Santiago. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia. Quem está feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Eu falei com o Luiz, falei para ele: faz a apresentação direito, senão eu quebro a outra perna. Eu quebrei uma. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a minha digníssima esposa, pastora Ana Paula, essa bênção que Deus me deu, essa mulher de Deus. Exalta o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Vai me ajudar a apresentar umas crianças, os bebezinhos, né, os filhos hoje. Os pais Alisson e Letícia, a criança Matias Franco Dantas, pode subir aqui. Glória a Deus. Como são 4 crianças, eu acho que hoje eu não vou pedir para subir todo mundo. Tem familiares junto? Tem? Ah, pode vir então, pode vir sim. Pode vir, a gente dá um jeito, cabe todo mundo aqui. Pais Luiz Carlos e Exilai, é isso? Exilai ou Exila? Ashley. Ashley, isso. Luiz Carlos e a Ashley. Luísa de Oliveira Piscinato. Eita glória, milagre de Deus, né? Vitor e Lorena, pode subir, os familiares também. Pode chegar aqui, ó. Pode vir, vem pra cá. Vem pra cá. Vou pedir para tirar a mesa aqui. Vitor e Lorena, com o Benício Ferreira Viana. Giovanni e Iane. Ágata Maria de Carvalho Silva. A criança, o bebê, a Ágata. Glória a Deus. O Giovanni e a Iane. Você viu que eu tô bem de vista, né? Enxergando bem. Glória a Deus. Que alegria. A multiplicação da igreja. Glória a Deus. Queridos, nós não batizamos crianças, né? Por que nós não batizamos crianças? Porque, quem sabe aqui, porque a gente não batiza criança? Quem sabe? Glória a Deus. Nós não batizamos criança porque delas é o reino dos céus. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. E ele ainda nos ensina que só vai herdar o reino dos céus, só vai para o céu quem for como eles, né? Como uma criança. Porque criança não tem pecado, criança não tem discernimento ainda, criança não pode decidir o que ela quer, o que ela não quer. E a Bíblia diz que aquele que crê, aquele que confessar os seus pecados, né, alcança a misericórdia. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, assim, tem condições para que eu seja batizado. Eu preciso crer, eu preciso decidir por Jesus, eu preciso me posicionar, eu preciso me arrepender. E eles não têm nada disso. Então não faz sentido nenhum o batismo das crianças. Mas nós fazemos aqui um ato profético de consagração a Deus, né? Os pais, quando eles sobem aqui, eles estão fazendo
uma aliança diante da igreja, um compromisso diante da igreja, diante de Deus, que eles vão ensinar os filhos deles no caminho que eles devem andar. Eles vão ensinar enquanto eles estiverem deitados, forem deitar, você vai ensinar a palavra, amém? Quando vocês levantarem e sentarem à mesa, vocês irão ensinar a palavra para eles. Quando vocês saírem, estiver passeando, vocês vão ensinar a palavra às crianças. Vocês firmam esse compromisso diante de Deus e diante da igreja? Para quê? Por que vocês vão ensiná-los? Porque quando eles crescerem, eles vão lembrar: o meu pai e minha mãe falava disso. O meu pai falava que isso não é um princípio de Deus. O meu pai me dizia isso quando eu estava sentado à mesa com ele. Ele dizia que eu tenho que me afastar. Ai, que linda! Olha lá. Reconhece, né? Que é... dando risada para mim, meus caras. Glória a Deus. Vem cá, amor, vem cá. Então eles vão se lembrar, né? Essa aliança que nós estamos fazendo aqui diante de Deus, diante da igreja, um compromisso que não é só figurativo, é importantíssimo, porque você está consagrando o seu filho diante do Senhor, diante da igreja em aliança. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu creio que se o inimigo planejou alguma coisa para eles, vai cair hoje em nome de Jesus. Vai ser repreendido todo o plano do inimigo sobre a vida deles, e eles vão cumprir o chamado e o propósito na vida deles. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus. Podem vir mais para frente? Pode vir nessa. Isso, pode vir nessa linha aqui. Isso, para a gente poder tirar mais foto. E eu e a pastora vai estar orando. A pastora vai orar pelas meninas. E eu vou orar pelos meninos. Quem sabe, né? Vem um menino aí. E eu quero que a igreja estenda as mãos e ore conosco. E vamos consagrar essa criança a Deus. Tudo é dele, tudo é por ele. Tudo volta para ele em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, Pai. Nós apresentamos, Senhor, as tuas filhas diante de ti. Senhor, hoje elas são como criança. Senhor, o coraçãozinho delas são puro diante de ti, Pai. Mas os teus olhos não contemplam, Senhor, o estado delas hoje tão somente. O Senhor já vê o futuro dessas mulheres, ó Senhor, ousadas, cheias da tua presença, ó Senhor, ministrando a tua palavra, pregando o teu evangelho, Senhor, quebrando os paradigmas, ó Deus. Por isso nós oramos, Senhor, e consagramos essas meninas, Senhor, diante de ti. Consagramos, Senhor, essas crianças sobre a tua presença, Senhor, porque tu és um Deus de futuro. Tu és o Deus que olha hoje, mas já visualiza o futuro. Nós consagramos, Senhor, o coração delas na tua presença, para que o Senhor flua poderosamente sobre esses corações, a integridade, Senhor, a unção, a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, livra elas de todo mal, livra, Senhor, de toda seta, Senhor, de todo aquele caminho tortuoso que Satanás possa plantar. Nós declaramos, Senhor, que são caminhos de paz, são caminhos de alinhamento sobre a vida delas, ó Pai, e elas serão, Senhor, uma propagadora da tua palavra, levarão a tua mensagem através da adoração, levarão a tua mensagem através da ousadia, da persistência, da perseverança na tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. E cada família, Senhor, que está sobre essa responsabilidade de educar, ó Pai, seja coberta pela tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pai, eu apresento esses meninos diante do Senhor, ó Pai. Eu declaro que são sacerdotes que foram escolhidos para nascer, ó Pai. Escolhidos para nascer e vão cumprir um propósito. Então que eles cresçam assim como Jesus crescia. Cresçam em graça, cresçam em sabedoria, em conhecimento. Que o Senhor os livre do mal, Senhor. E dando a eles a figura paterna, os pais estão aqui. Dando a eles a figura paterna, a figura de Deus, ó Pai, para eles. Para que eles não se desviem do caminho, para que eles não fiquem sem referência de o que é ser um homem
de verdade, um homem de Deus, um homem chamado por Deus. Que eles vejam nos seus pais, ó Pai, um modelo de sacerdote dentro do lar, um modelo de provedor, que traz segurança, que traz provisão, que traz destino. Deus, nós profetizamos que esses meninos são flechas na mão do Senhor, que irão atacar essa sociedade com a tua presença, com a tua luz, com a tua glória, com os teus princípios, e cumprirão o chamado em nome de Jesus. Nós queremos abençoar na autoridade do nome do Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amor, vem cá, vamos tirar uma foto com ele. Vou entrar no meio aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Ah, na mesma casa, Glória a Deus. Glória a Deus. Um ano que eles aceitaram Jesus na Lagoinha, e um ano agora apresentando aqui a bebê. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado. Eu quero abençoar a aliança desse casal aqui. É esse? Eles casaram quando? Faz um ano que casaram? Amém. Faz quanto tempo que vocês estão vindo aqui? Tem mais um ano? Eita glória. Então o mover aconteceu aqui na Lagoinha. Eita, você pode exaltar o nome do Senhor? Amém. Cadê as alianças? Cadê? Aí? Glória a Deus. Vamos orar, amor. Deus, nós apresentamos diante do Senhor esse casal que firmou um compromisso não diante de homens, mas diante do Senhor também. E nós queremos pedir ao Senhor que essa aliança não tenha marcas no sentido de ruptura, mas que ela seja eterna, Pai. Que seja eterna diante do Senhor. Que a morte os una a Cristo, juntos, ó Pai. Dê a eles sabedoria, entendimento, unção, graça, para que eles possam conduzir esse casamento e assim conduzir a sua filha na autoridade do nome do Senhor. Nós abençoamos esse matrimônio, Pai, que o leito deles seja um leito sem mácula, um lugar, Senhor, onde eles possam se conhecer cada vez mais, se unir cada vez mais, a casa seja um lar de paz, esse casamento seja um casamento de bênção e seja uma vitrine para o mundo, mostrando que casamento sim é projeto de Deus, casamento sim dá certo, casamento sim não é uma instituição falida, mas é um projeto de Deus, é o maior projeto que Deus tem. Que eles sejam essa vitrine de modelo para as futuras gerações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Exalte ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Quem quer casar aí, diga aleluia. Eita, pegou aí? Solteiro já? Hã? Quem quer separar, diga amém. Brincadeira. Misericórdia. Queridos, dia 27 nós temos aqui o culto Hero Shine Hero, dia 27. Não deixe de participar, ok? Vai ser um culto de mulheres e homens, voltado aí para esse público. Vai ser direcionado, né? Todo culto é para a família, mas esse culto vai ser direcionado para os homens de Deus e para as mulheres de Deus. E o casamento, o encontro de casais já foi falado, né? Foi falado, glória a Deus. Encontro de voluntários também foi falado, dia 13, você pode participar. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 1. Você que trouxe sua Bíblia escrita, trouxe no iPad,
trouxe no celular, não importa onde está a sua Bíblia, importa que você leia e tenha ela na mão. Levante ela acima da sua cabeça e repita assim comigo, diga assim: essa é a minha Bíblia. Mais forte: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu declaro que eu serei tocado pela palavra de Deus. A minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, que eu nunca mais serei o mesmo. Diga comigo bem forte: nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Hoje é dia de ceia e o Senhor vai direcionar você ao chamado dele. Amém? Esse mês de setembro nós estaremos falando sobre o chamado. Qual é o meu chamado? Para onde eu vou? O que Deus me chamou? O que eu tenho que fazer? Como eu descubro o meu chamado? Como eu tenho certeza do meu chamado? No mês de setembro, todo domingo, durante esses 4 semanas, nós vamos falar sobre o chamado. Então não deixe de vir a semana que vem e trazer mais alguém, ok? É uma série de 4 mensagens de chamado. Hoje a gente vai falar de ceia e um pouquinho sobre o chamado, mas os demais cultos nós vamos falar sobre o chamado, para você saber de uma vez por todas qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. Bate no seu irmão aí, ó. Talvez você não era sábio. Bate nele aí, viu? Tá vendo? Você não era sábio, não. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Fala para ele assim, ó: você não era poderoso. Fala para ele: você não era poderoso. Você não era nobre também não. Fala para ele: você não era nobre também não. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar os que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Ele escolheu o que é loucura para o mundo, para confundir os sábios. Fala para ele aí: ele te escolheu, meu irmão. Se você não era sábio, agora você é sábio, que tem a palavra de Deus. Se você não era poderoso, agora você é poderoso, porque o Senhor te resgatou e te deu poder e autoridade para confundir os sábios e os poderosos lá fora. Você pode celebrar o nome do Senhor por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fato é que você tem um chamado. Você tem um chamado. Deus te chamou para algo na vida. E esse fato é tão verdade que você hoje poderia estar na sua casa, domingo de manhã. É um hino, né? Isso aí? O hino cantado por Sorocaba e quem? Ai, Jesus. Fato do seu chamado é verdadeiro, porque você está aqui hoje. Diga glória a Deus por isso. Fala pro seu irmão: você está aqui hoje de manhã, que você podia estar dormindo, meu irmão, mas você escutou o chamado de Deus e você saiu da sua casa e conseguiu chegar aqui. E por causa disso, Deus vai derramar unção sobre a sua vida, e você nunca mais será o mesmo. E até o final desse culto, o seu cálice vai transbordar, em nome de Jesus.
seu cálice vai transbordar. É uma prova já do seu chamado. Poderia estar descansando, vendo Domingão do Faustão, né? Mas é à noite, né? Assistindo TV, mas você escolheu estar aqui na presença de Deus. Isso não é acaso, isso é propósito, isso é chamado. Então a ceia, quero falar sobre ceia também com você. A ceia lembra que nós somos parte do corpo. Você está conectado com o corpo. Por isso você atendeu o chamado e saiu da sua casa, sabendo que é ceia. Você vai ter comunhão agora. Você vai participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Você foi separado e está sendo enviado. Todos os dias nós somos enviados para fazer algo, seja no nosso trabalho, seja na escola, na faculdade, onde nós estivermos, nós somos chamados. Cada vez que você e eu participamos, nós renovamos a nossa identidade, o nosso chamado diante de Deus. Então hoje, você vai participar da ceia, você vai renovar esse chamado, você vai trazer a lembrança, né? Até que o Senhor venha. Você está lembrando você e lembrando o mundo que Ele vai voltar. Quando você está tomando a ceia, você está anunciando que Jesus vai voltar. Você está falando, olha, para você mesmo, se prepara, adorna as suas vestes brancas, porque Jesus está voltando. Você está falando para o mundo, vamos para tal lugar hoje? Não, a gente pode ir em tal lugar outro dia, porque hoje eu preciso anunciar que Jesus está voltando. Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso tomar a ceia, eu preciso compartilhar, eu preciso renovar essa unção sobre a minha vida. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Nós vemos em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos entreguei, e vos designei, né? Ou seja, você foi chamado para fazer parte do corpo de Deus, anunciar a sua morte até que Ele venha. É um anúncio. Você está anunciando quando você escuta o chamado, quando você responde ao chamado. Está anunciando para você e está anunciando para o mundo, e está renovando a sua aliança diante de Deus quando você responde ao chamado, quando você participa. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? John Wesley dizia assim: teme-se homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejem, senão a Deus, e abalarei esse mundo. 100 homens, nós temos mais que 100 homens e 100 mulheres aqui. Deus nos deu em Lagoinha, Piracicaba, muito mais do que 100 homens, muito mais do que 100 mulheres aqui. E nós vamos não só abalar o bairro onde você mora, mas toda a cidade, toda a região metropolitana. Deus vai te usar com mãos poderosas. Tem alguém aqui que recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus vai te usar, Deus vai te prosperar, para você continuar avançando e anunciando que Ele vem, Ele virá buscar a sua igreja. Ele vai derramar bênção sobre a sua vida, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar unção, renovo, transformação, para você continuar avançando. Quem crê nisso, celebre o Senhor em nome de Jesus. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Celebra Ele em nome de Jesus. Aleluia. Então há uma convocação ao chamado, e é uma das primeiras coisas que nós vemos quando nós sentimos que o Espírito Santo está nos tocando. Essa convocação ao chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei. Então a convocação pode vir de várias formas: palavra profética, sonho, revelação, inquietação espiritual. Pode vir de várias formas. Mas antes que você se formasse no ventre, ou seja, antes da sua mãe nascer ou do seu pai nascer, antes da sua mãe conhecer o seu pai, antes de
de você ser formado, o Senhor já te conhecia. Tem alguém entendendo isso aqui em nome de Jesus? Antes de que qualquer coisa acontecesse, Ele já tinha planejado, Ele já tinha escrito o seu futuro, já tem escrito o seu chamado, já tem escrito o seu propósito. Sim ou não, igreja? Antes, isso pode se manifestar dessas diversas formas que eu falei: palavra profética, a palavra em si, né? A revelação que Deus nos dá, essa inquietação no espírito. E assim como Samuel ouviu a voz de Deus ainda menino, todos nós em algum momento nós ouvimos a voz de Deus, um toque do céu, um toque do Espírito Santo. Eu sempre digo que eu cresci na igreja, mas eu senti esse toque, esse chamado do Espírito Santo foi com 20 anos, 19 para 20 anos. Eu cresci na igreja desde pequeno, mas filho de peixe não é peixinho, entenda. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente só vai ser crente se ele vê o pai, a mãe, o modelo, se ele tiver experiência com Deus individual. Por quê? Porque ele vai ser guiado no caminho, mas enquanto ele não tiver a sua individualidade com Deus, quando ele não tiver a sua experiência própria com Deus, ele ainda não vai romper. Todos nós precisamos ter essa experiência com Deus, é individual, precisa acontecer isso. E comigo aconteceu de 19 para 20 anos, no auge da minha juventude, no auge das questões, né, do homem jovem, querendo começar a conhecer coisas fora, querendo começar a conhecer, né, outras situações, querendo começar a se envolver com gente que não era de princípios, querendo começar a se envolver com coisas que não era do Senhor. Deus me envolveu com 19, 20 anos. Deus me tocou, mudou os meus olhos, virou a chave na minha vida. Deus me tocou com 19, 20 anos. E aí eu senti esse chamado. E quando eu senti esse chamado, nunca mais, desde então, com 19 anos, até hoje com 26 anos, até hoje com 43 anos, eu nunca mais me desviei, nunca mais parei de caminhar na presença do Senhor. Nunca mais. Eu senti esse chamado. O chamado não começa quando você já está preparado. Ah, agora eu estou preparado, Deus vai me chamar. Não, o chamado começa quando Deus fala. Quando Deus fala, quando Deus te chama, quando Deus te toca, aí começa o chamado. É ali que começa o chamado. Quando Deus chama, agora fica tudo lindo? Fica tudo fácil? Fala pro seu irmão, fala para ele, fica facinho, fala para ele. Tudo começa difícil, depois fica fácil. Tudo começa difícil, fala pro seu irmão, ó, Deus chamou, fala para ele, Deus chamou. Começa difícil, depois piora, brincadeira. Depois fica fácil. Tudo é assim na nossa vida. Tudo começa difícil, depois fica fácil. Era difícil dirigir o carro, agora ficou fácil. Era difícil fazer o trabalho que você faz, depois fica fácil. Era difícil passar na prova na escola, depois fica fácil. Era difícil o começo da faculdade, depois fica fácil, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade de Direito, eu cheguei no primeiro ano, eu fiquei, uau, nossa, os professores, meu Deus, que isso, que conhecimento e tal. No segundo ano, eu falei, não sabe tanto assim. No terceiro, eu falei, sabe nada, coitado, né? Tá ali passando a mesma matéria, faz 10 anos, não sabe nada e tal. Aí no quinto ano, você vê, pô, nem eu sei nada, né? Tudo começa difícil, depois vai ficando melhor ainda. Senhor chama, o chamado não começa quando você está preparado. O chamado começa quando Deus fala. Só que quando Deus fala, aí começa uma guerra. Sabe qual guerra é essa? Guerra interior. Fala pro seu irmão, guerra interior. Jeremias capítulo 1, versículo 6 diz assim: ah, Senhor, eis que não sei falar,
porque não passo de uma criança, não sei falar. Então, antes de cumprir o chamado, nós vamos enfrentar a maior batalha de todas: nossa própria mente, os nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções. E não é o diabo primeiro que luta contra você, é você com você mesmo. É a sua própria limitação, seus olhos, a sua visão limitada luta com você para aceitar as coisas do Senhor. Insegurança, enche de desculpa. O Senhor chamou, mas eu não tenho condições. O Senhor chamou, mas eu não consigo, não é bem assim, né? Eu estou cansado, eu tenho muito trabalho para fazer. O Senhor chamou, mas minha esposa não me acompanha. O Senhor chamou, mas meu esposo é cabeção. O Senhor chamou. Nós enfrentamos uma guerra quando nós somos chamados. O Senhor chama, e essa guerra agora ela começa a ficar eminente no nosso interior. Nós vemos Moisés disse: sou pesado de língua, Êxodo 4, versículo 10. Mas Deus respondeu: quem fez a boca do homem? Pegou isso aí ou não? Moisés chegou com a boca murcha diante dele, Deus chamando ele: mas eu sou pesado de língua. Quem fez a boca do homem? Fui eu que fiz a boca do homem. Fui eu que construí toda essa terra que você está pisando. Fui eu que coloquei limite diante do mar para que ele não avance a terra. Fui eu que estabeleci os céus. Fui eu que estabeleci a lua, o sol. Sou eu, o Deus Criador, que te envia, te chama e te sustenta, te protege, te conduz. Confia em mim. Fala pro seu irmão: é ele que te fez, ele sustenta. Fala para ele que te fez. Sim ou não? Quando a ceia lembra que Cristo morreu por nós, também lembra que Ele nos capacita, que Ele está com a gente. Ele vai te ajudar a vencer as suas limitações, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas guerras interiores, a qual você não tem conseguido administrar. Ele te sustenta. Ele te sustenta. E hoje na ceia Ele está te lembrando, em nome de Jesus: eu vou te sustentar. Quando você come do pão e bebe do suco, você está dizendo assim: eu sou um com Ele, eu faço parte desse corpo, eu sou um com Jesus, eu estou nele, eu sou do meu amado e Ele é meu, eu estou junto, Ele está junto comigo, Ele vai me sustentar. Agora vem a determinação de Deus. Deus chama, Deus fala, guerra interior. Agora vem a sentença de Deus. Eu sou assim com as minhas filhas. Às vezes eu falo: pega um copo de água para mim. Não, pai, não sei o que. Pega lá o copo de água para mim. Não, pai. Pega o copo de água pro papai. Aí, tá bom. Fora quando a gente compra as coisas para elas e não divide com a gente, já viu isso? Pai, compra um chocolate, vai almoçar. Se almoçar, eu vou comprar um chocolate para você. Beleza, almoçou, tá, vamos lá, compra um chocolate. Dá um pedacinho. Não, é meu. Eu falei: acabei de lembrar a gente no dízimo. Fala, Deus. Olha o silêncio da morte. Deus dá, a gente não quer devolver uma partezinha dele. Acabei de lembrar. Mas as minhas filhas, é a mesma coisa que Deus faz. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não diga se você é capaz, se você não é, se você é criança, se você não é. Não diga: não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Ou seja, não diga churumela, para de nhenhenhé. Eu estou falando agora, você vai e pronto, acabou. Então Deus primeiro fala: eu te chamei. Segundo, guerra interior. Não quero, mazela. Terceiro, Deus fala: vai e pronto, acabou.
vai e não tem conversa. Eu estou mandando, eu sou com você. Você vai, nada vai te impedir, você vai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, Deus não pede. Fala para ele, Deus não pede, Ele ordena. O chamado não é sugestão. O chamado é ordem dos reis, o Senhor dos senhores. É ordem o chamado. Tem alguém entendendo isso, sim ou não? Fala para o seu irmão, o chamado é uma ordem do rei. Chamado é ordem. Assim como a gente ordena para os filhos, Deus também ordena aos seus filhos. Deus estabelece sua vontade. Ele garante os meios, Ele garante a provisão. Quem obedece o chamado de Deus descobre que a obediência abre portas. Ô filho, a obediência abre portas. A capacidade humana vai abrir algumas portas, mas quando Deus envia você através do chamado, Ele abre portas que homem nenhum poderia abrir. Portas que você talvez nunca veria aberta. Quando Deus te chama, quando Deus te envia, Ele abre portas que você nem imagina. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Aí vem a experiência. Deus determinou, você vai ter experiência com o Senhor. Isaías capítulo 6, versículo dos 6 ao 7, diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva. Com a brasa tocou a minha boca. A experiência com Deus marca você para sempre. Alguém que escutou isso aqui ou não? Quem tem experiência com Deus é marcado para sempre. Agora, nós não provocamos uma experiência. Não se provoca a experiência. Ela é fruto da convocação divina. Dá para entender isso? Que às vezes tem gente que provoca a experiência. Não, não é uma provocação de experiência. É fruto do chamado de Deus. Essa experiência há um chamado, há uma convocação, e aí Ele vai produzir experiência. Eu tive experiência. Eu sempre lembro, e não só uma vez, mas várias vezes eu tive discussão, entre aspas, com teólogos e com judeu. E o judeu falando de Jesus, falando profeta, falando que o Messias ainda vai vir, né? As loucuras deles. E eles têm muito argumento. Eles têm muito argumento mesmo. E aí, para não entrar em mais questões, eu falei para ele o seguinte: falou, olha, você pode ter bastante argumento aí, a gente ficar rebatendo aqui a noite inteira, mas uma coisa você não pode tirar de mim: a experiência que eu tive com Jesus. Quem tem experiência é marcado para toda a vida. Quem tem experiência com Cristo é marcado para toda a vida. O cálice que nós vamos participar hoje e o pão na ceia são experiências visíveis e tangíveis que confirmam a sua fé, confirmam a nossa fé. Você tem fé, Ele te chamou, você vai participar do cálice, do corpo, do sangue do Cordeiro. Essa é uma experiência que confirma a sua fé, que leva você a viver um chamado do Senhor, propósito do Senhor, para que Ele revista você, haja revestimento e autoridade. Que o próximo passo, depois que você é chamado, depois que você lutou as suas guerras, depois que Deus determinou, depois que você teve experiência com o Senhor, agora Ele vai te revestir de autoridade. Fala para o seu irmão aí, você vai ser revestido hoje em nome de Jesus de autoridade. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões
Lucas 10, 19. Lucas 10, deixa eu ver se é só isso. 10, 19. Ao voltarem, 10, 19. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista. 10. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Fala para o seu irmão: nada lhes fará dano, se Deus está te dando autoridade. Poder e autoridade não são a mesma coisa. Poder e autoridade não é a mesma coisa. Poder é capacidade, autoridade é uma patente. Autoridade é uma patente, poder é uma capacidade, né? Poder é uma capacidade. Ou seja, quem tem autoridade tem o selo de Jesus, tem a marca de Cristo na vida. Eu vi um exemplo uma vez que faz muito sentido, que diz que uma troca de tiro, eles metralhando, dando tiro na polícia, a polícia dando tiro neles, e ali os dois nós vemos que tem poder, sim ou não? Bandido tem poder com a arma na mão, sim ou não? A polícia também tem poder com a arma na mão, sim ou não? Só que quem tem autoridade dos dois? A polícia, sim ou não, igreja? A polícia tem autoridade, é uma patente. Então quem tem poder não quer dizer que tem autoridade. Quem tem autoridade é dada por Deus, é chamado por Deus, é revestido por Deus, tem autoridade. É um chamado. O chamado de Deus, nós recebemos não apenas poder para agir, mas permissão divina. Ou seja, Deus está permitindo para você exercer determinada função. Às vezes as pessoas olham quem vive o chamado de Deus e querem imitar o chamado de outra pessoa, quer fazer igual o chamado de outra pessoa. Não, Deus tem um chamado único e exclusivo para você. Fala pro seu irmão aí: Deus tem um chamado exclusivo para você. Não adianta imitar o chamado de ninguém. Quem vive o chamado com autoridade não imita. Não precisa imitar, não copia, não precisa forçar, não vai na força do braço, apenas está cumprindo o que Deus chamou para cumprir. Quem tem autoridade não precisa imitar. Não use a autoridade de forma errada. Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16, é assim: os filhos de Seva tentaram expulsar demônios sem a autoridade de Cristo e foram envergonhados. A autoridade tem prazo e limite quando ele é imitado, quando está só imitando. Tem pessoas que querem imitar o chamado e o dom de alguém. Tem pessoas que querem imitar o formato que a Lagoinha é, mas nascem frutos artificiais. E frutos artificiais, eles vão morrer e não vão gerar outros frutos. É só durante um tempo. Não adianta você imitar o chamado de ninguém. Deus te deu autoridade exclusiva para que você desenvolva o seu chamado exclusivo. Só é válido o chamado de quem teve essa experiência com Deus, quem Deus confiou esse chamado. Não tenta viver o chamado de outra pessoa, não tenta viver no espelho de outra pessoa, você vai cair em frustração. Deus tem um chamado exclusivo para você. Viva o chamado que Deus te deu, não copie do outro. Deus te chama hoje para a ceia, para você entender o chamado dele, o chamado que ele tem exclusivo para você. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz assim: que todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis o cálice,
Anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é um memorial do chamado de todos nós. A ceia é um chamado para fazer parte do corpo e da mesa. O Senhor te chamou para fazer parte desse corpo. Jesus Cristo te chamou. E quem foi obediente saiu da cama e veio aqui hoje. E seja obediente até a morte. Participar da ceia é renovar esse compromisso. É viver esse chamado. Viver o chamado. É viver o que Deus tem para você. É ser voz de Deus. É ter autoridade de Deus e não só poder. Charles Spurgeon disse: se Deus te chamou para pregar o evangelho, não te rebaixes a ser rei. Ou seja, não aceite outra coisa do mundo. Não aceite outra coisa que substitui a sua vida cristã, que te afasta de Deus. Não aceite outra coisa que não faz parte dos princípios de Deus para a sua vida. Não aceite propostas que vão te distanciar do seu chamado de fazer parte do corpo. Não aceite outras propostas. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? Quem participa da ceia sem discernir o corpo adoece espiritualmente. O discernimento do corpo é: eu sei que eu sou filho de Deus, eu fui chamado, eu sou escolhido, eu sou separado do mundo. Deus me chamou, participando, discernindo o corpo. Por que eu estou tomando ceia? Por quê? Porque eu não falo da mesma forma que o mundo fala, eu não ajo da mesma forma que o mundo age. Eu tenho discernimento do corpo. Eu não aceito propostas da mesma forma que as pessoas aceitam. Eu não prostituo a minha vida, a minha mente, os meus princípios, porque eu tenho discernimento de quem eu sou, tenho discernimento do corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo, faço parte do Evangelho. Quem está entendendo aqui? Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. A música. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Ele não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Canta, igreja, canta. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito para fazer. Não lembro. Vamos voltar para a mensagem. Glória a Deus. Quem participa discernindo o corpo, fala para o seu irmão: recebe força, clareza e autoridade. Sabe para quê? Para viver o chamado de Deus. Discernimento do corpo de quem você é. Tá brigando? Tá saindo no box lá? Discerne isso. Tá se corrompendo? Discerne isso. Quer receber força? Tenha discernimento. Quer receber clareza? Tenha discernimento. Quer receber autoridade? Tenha discernimento. Quem tem discernimento, eu sempre falo isso aqui, quem tem discernimento tem paz.
tem segurança, tem força, tem clareza, tem autoridade. Quem tem discernimento no corpo. E o Senhor nos chama hoje, na ceia, para entender que todos nós temos um chamado. Ele tem um chamado específico para você. E para você examinar. Se examine o homem a si mesmo. A palavra do Senhor diz. Examine não para você ficar cabisbaixo, para você ficar para baixo, para você abrir mão. Eu sou mesmo. Eu sou pecador mesmo, eu sou ruim mesmo, eu sou podre mesmo. Não, examina para você se renovar no chamado, para você se transformar no chamado, para você aceitar o Senhor e os seus preceitos, para você começar uma nova jornada. Examina para você mudar a rota, examina para você corrigir a rota, examina a si mesmo para você visualizar o que Deus tem, não o que o mundo tem para você. Eis que tem o pensamento de paz e não de mal para a sua vida. O Senhor tem pensamento de paz. O Evangelho é paz. O Evangelho é leve servir a Deus. É leve seguir a Jesus. Mas tem cruz. Mas tem sacrifício. Mas tem renúncia. Sim, tem renúncia, tem cruz, tem embate, tem batalha, tem desafio. Mas vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tem guerra, mas nós temos paz em meio à guerra, porque nós sabemos o Deus a qual nós servimos. Quem é? Não é peso servir a Deus. Servir a Deus é liberdade. O inimigo quer colocar um peso para servir a Deus, quer mudar o certo, tornar errado. Não é um peso. Você tem um chamado, você tem um Deus criador, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que te diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O mundo coloca um jugo sobre a sua costa, dizendo que a libertinagem no mundo que é liberdade. Não, livre é você não ter que usufruir de nada que vai destruir a sua casa, vai destruir a sua saúde, vai destruir a sua família. Você é livre. Isso é ser livre, isso é ser leve, isso é servir a Deus, ser liberto das coisas do mundo. O mundo tenta rolar você no consumismo, tenta rolar você com as coisas que eles produzem e precisam vender exacerbadamente. Mas não, Cristo te supre em tudo. Cristo te dá direção em tudo. Tem alguém comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Servir a Deus não é peso, servir a Deus é privilégio. Fala pro seu irmão: servir a Deus é privilégio, meu irmão. Meu irmão, servir a Deus é privilégio. Há tanta coisa que eu queria falar. Posso falar? Pode nada. Posso falar? Vou deixar para o próximo domingo. O maior perigo da vida não é fracassar, mas é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Será que alguém pegou? Eu vou repetir isso aqui de novo. O maior perigo na vida não é fracassar, mas é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Deus tem um chamado para você. O mundo está querendo te enganar. As coisas desse mundo estão querendo te envolver, te distrair. Perigosíssimo. Distração. Tempo passando. Aí parece que vai dar certo, não dá certo. Aí você fica mais ainda apreensivo no trabalho. Por quê? Porque você quer fazer dar certo, aí você vai se distanciando. Alguns dá muito certo, e porque deu muito certo, se afastam daquilo que é princípio. Ele quer colocar problemas para te afastar,
Ele quer colocar e encher seus olhos para te distrair de alguma forma. Mas servir a Deus é leve. Não tem peso em servir a Deus. Talvez o peso lá de fora está tentando influenciar na sua vida aqui dentro. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele vai te dar descanso, vai renovar o seu chamado hoje. Em nome de Jesus, vai te dar clareza, vai te dar força, autoridade, discernimento. Sim, para você caminhar em nome de Jesus. Apesar do seu casamento, vai ficar leve hoje em nome de Jesus. Você vai ser renovado na ceia. Você vai ser tocado na ceia. Está pesado no trabalho? Deus vai te renovar hoje em nome de Jesus. Vai te dar forças para você caminhar lá no seu trabalho. Vai renovar em nome de Jesus as suas forças. Deus vai te validar, você vai ter essa experiência. Essa guerra interior vai ser vencida pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. O Senhor vai te renovar hoje. Você está se examinando porque o Espírito Santo está falando com você, mas não está se examinando para parar, para te penalizar. Ele está te examinando para te perdoar, para te restaurar, para te levantar, para te dar uma nova oportunidade, colocar uma nova história na sua vida em nome de Jesus. Tem alguém aqui que acredita nisso? Glorifique o nome do Senhor, se coloque de pé, exaltando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Você não está nesse mundo por acaso. Há um propósito dentro de você. Aleluia. Feche os teus olhos. O Senhor está aqui te renovando hoje. Pegue o cálice na mão e o pão. Pai, nós consagramos esses elementos que aqui estão. Esses elementos que aqui estão, que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Simboliza a cura, simboliza a aliança, simboliza a transformação, mudança. Deus, autoridade, força, discernimento. Em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, Pai. Consagramos esses elementos, crendo, Senhor, no nosso chamado, acreditando no nosso chamado, tendo a certeza que o Senhor nos chamou para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nada vai nos seduzir, nada vai nos distrair, nada vai nos tirar, Senhor, do nosso chamado. Nós vamos viver o chamado que o Senhor tem para nós. Vamos viver as experiências. Vamos avançar, Senhor, declarando que só o Senhor é Deus. 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 Só o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. Só o Senhor é Deus. Nós declaramos, ó Pai, que atendemos o seu chamado. Senhor, nós respondemos ao seu chamado. Estamos aqui hoje participando do corpo, se tornando um com o Senhor. Eu creio, Senhor, que esses elementos fluirão, ó Pai, como um ato profético e tocarão o corpo. Ao tocar o estômago, o sobrenatural irá acontecer na vida de cada um que aqui está. Eu creio, Senhor, nas tuas mãos, os teus milagres acontecendo, Senhor, nessa manhã aqui. O Senhor diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria presente. Eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio, e eu sei que o Senhor nunca deixa de responder a nossa oração, a nossa busca. Eu peço, Deus, não deixa a tua igreja confundida, não deixa os teus filhos distraídos, mas que eles sejam tocados, restaurados, fortalecidos, que haja discernimento hoje, em nome de Jesus, ao chamado, resposta ao chamado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem cá. Eu vou quebrar esse pão aqui, partir o pão com vocês. Tira o cálice. Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei todas as vezes em memória de mim.
Semelhantemente, após comer do pão, ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice, meu sangue, da nova aliança. Tomai e bebei todas as vezes em memória de mim, e anunciai a minha morte até que eu venha. Ore, ore, ore. Coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Repete assim comigo. Diga: Deus, eu abro o meu coração, que o Senhor entre, faça morada no meu interior, para que eu tenha vida eterna. Eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo dos meus erros, porque eu quero ser um com o Senhor. Deus, me dê discernimento, para que eu tenha força, clareza e autoridade. Em nome de Jesus, eu declaro, assim como a palavra foi ministrada, que eu sei do meu chamado, e eu não vou abrir mão do meu chamado por nada nessa terra. Eu vou cumprir o meu chamado, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu que estava longe, hoje retorno, me reconcilio com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único caminho, o único Senhor, e eu quero cumprir o meu chamado. Em nome de Jesus, eu declaro: toda enfermidade saia, todo tipo de enfermidade no corpo, na alma, nas emoções. Eu declaro hoje, eu fiz parte da ceia, declaro cura no meu interior, cura na minha vida. Declaro que eu sou curado hoje, no nome poderoso de Jesus. Declaro que o meu casamento é sadio, nada irá atrapalhar ou distrair no meu casamento. Eu declaro que a minha casa é um lar de paz, de alegria, de segurança, de provisão, em nome de Jesus. Eu declaro que o meu esposo
é um homem, é um sacerdote, cheio da autoridade do Senhor, e através dele, o Senhor me trará segurança, provisão e direção. Diga: eu declaro que a minha esposa é uma mulher sábia, que edifica a minha casa, que traz alegria na casa, que organiza a família, que junta a família. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha esposa é alegre, é fértil, é uma bênção sobre medida. Em nome de Jesus, eu abençoo a minha esposa na autoridade do Senhor, com sabedoria, honra, em nome de Jesus, e prosperidade. Eu declaro que a minha esposa hoje é curada na autoridade do nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos vida. Declara comigo, igreja. Nós declaramos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Exalte ao Senhor.